Boa tarde, estimados investidores participantes do projeto. Boa tarde a todos. Então, hoje já começou o terceiro trimestre, porque o sexto mês terminou, já estamos no sétimo mês. O que temos para junho? Em junho, um total de 35 milhões de rublos foram depositados nas contas da empresa Sovelmas, um valor considerável. Mas o restante da pauta não é tão agradável assim, digamos. O que podemos dizer aqui? No que diz respeito a nós, isso é a aprovação da solução arquitetônica e de planejamento urbano nossa. Aqui vale a pena destacar que, de fato, passamos para uma nova e importante etapa de relacionamento com a arquitetura, um novo patamar. Da última vez, tivemos uma situação interessante. Por mais de uma semana, não conseguimos carregar a arquitetura corrigida da solução urbanística. Chegávamos a um certo ponto e aí começava a girar, igual no YouTube quando não funciona. Entramos em contato com o suporte e eles, nem bé, nem mé, nem bé, nada. Depois admitiram que sim, eles têm problemas e o upload é feito pelo site dos serviços públicos. Muitos que trabalhavam nessa época tiveram problemas. Mas no final conseguimos fazer o upload. Porque, na verdade, começaram esse trabalho sem ter a quantidade necessária de especialistas que pudessem atuar nessa área, que fossem qualificados. De onde eles seriam qualificados? Não havia especialistas suficientes em desenvolvimento, em criação de modelos de alta poligonagem e assim por diante, e assim por diante. Faltava muita coisa. E, como se diz, tiveram que resolver as coisas no decorrer do processo. Como resultado disso, alguns retiraram seus pedidos adicionais, outros ainda tinham 600 solicitações para aprovação do SAPU. Agora esse número caiu para 360, de acordo com meus dados. Foi isso que disseram lá. E é bom que agora já estamos em contato com os especialistas em arquitetura. Isso também é bom. Portanto, como se diz, nada além de paciência, só precisamos de paciência, porque o trabalho está sendo feito. Por isso, tenham paciência. Não é preciso tomar decisões precipitadas ou tentar agir de forma apressada. E assim, tudo isso será feito, realizado, e seguiremos adiante em direção à obtenção da conclusão da obra. Sim, fomos realmente contidos. Fomos muito bem contidos em relação aos prazos, mas não perdemos tempo. E continuamos trabalhando de acordo com os planos que foram traçados desde o início a Break Time igual 0.5S lançar uma produção altamente lucrativa. Colocamos em operação uma série de equipamentos que inicialmente não estavam previstos no projeto. Graças aos recursos e investimentos captados, eles foram adquiridos. O equipamento não é barato. Em particular, a prensa de manivela, o molde para estampagem de aço eletrotécnico e o ferramental de estampo para a fabricação de placas do tamanho 50, que são usadas na esmerilhadeira angular. Foi processada, digamos assim, uma quantidade significativa de aço eletrotécnico para esmerilhadeira angular, e não só para esmerilhadeira angular, foram feitos mais de 5.000 conjuntos. E, consequentemente, isso nos permitiu obter indicadores econômicos muito importantes, não apenas teóricos, mas sim práticos. E o que conseguimos? Obtivemos dados muito semelhantes aos cálculos teóricos.
Acontece que no nosso custo de produção do pacote, do estator e do rotor, está incluída a gaiola de esquilo fundida. A principal parcela do custo de produção recai sobre o custo do material. Nem salário, nem depreciação, nada disso. Em segundo lugar, nos materiais está a parcela referente à manutenção do prédio, à sua operação, à manutenção em condições de funcionamento e só depois vêm outros itens de despesa. E continuando o trabalho, porque na primeira etapa, para fabricar os protótipos, compramos o aço apenas para tê-lo disponível. Depois começamos a trabalhar ativamente na direção de minimizar o custo total de produção e o custo da matéria-prima adquirida, ou seja, o aço eletrotécnico. E conseguimos dados muito bons. Compra de aço eletrotécnico 24 de dezembro, com espessura de 0,5 milímetro e largura da fita de 99 milímetros. Na Rússia, isso sai sem transporte, sem absolutamente nada, compra direta por 112,4 mil rublos por tonelada. Enquanto isso, na China, esse mesmo aço custa no máximo 57 mil rublos. E além disso, na China é possível comprar aço com parâmetros ainda melhores pelo mesmo valor. E depois descobrimos que o mesmo aço que compramos na Rússia, obviamente, é aço de fabricação chinesa. Porque praticamente não faz sentido fornecer aço eletrotécnico para a Rússia nem produzi-lo aqui, já que o consumo é insignificante devido à queda no volume de produção de motores no território da Federação Russa. E no final das contas, chegamos à conclusão de que hoje não existe mais separadamente a usina metalúrgica de Novolipezk que produzia essa fita, mas sim a VLMK China e IF Estados Unidos, uma empresa conjunta. Para nós, o melhor é comprar a matéria-prima na China. A mesma situação aconteceu com o cobre. O cobre na China é mais barato do que na Rússia. É um paradoxo, não é? Até importar para cá sai mais barato. Se considerarmos todo o motor e não apenas a estampagem, o item mais caro é o cobre, o fio de cobre para enrolamento. E as máquinas e os equipamentos que foram adquiridos permitiram reduzir ao mínimo os custos com a folha de pagamento break-time igual 0,5S, a mão de obra e todos os outros custos operacionais. Por isso, surge a questão nessa situação. Vale a pena trabalhar com motores? Porque agora eu ouço muito esse tipo de coisa. E se podemos afirmar que, em relação à depreciação, custos indiretos, custos não contabilizados, transporte, salários, folha de pagamento junto com impostos, conseguimos competir com os chineses. Mas não conseguimos competir com eles em matéria-prima, isso à primeira vista. Mas vamos analisar melhor. Os chineses, com esse tipo de aço e tudo mais, conseguem trabalhar a 50 Hz. Bom, 100 Hz talvez, 75 nos modelos novos e antigos. Certo, mas nós conseguimos trabalhar com esse mesmo aço a 200 Hz, 300 Hz. Agora estamos rodando modelos no Maxwell do ANSYS. Além disso, para os próximos modelos de máquinas. Isso é comprovado e é confirmado por resultados práticos em laboratório. Como resultado, a mesma máquina que os chineses fabricam, nós conseguimos fazer usando de 4 a 5 vezes menos cobre, até 6 vezes menos. Cobre, aço elétrico, alumínio e outros materiais. Ainda mais agora, pois bombas, ventiladores, tudo isso já é controlado por inversores de frequência. Inversores industriais operam a 900 Hz. Não é preciso adaptar nada.
Inversores de frequência no mercado podem funcionar conosco. Portanto, acontece que em termos de custo por quilowatt de potência, nós superamos os chineses. E quanto à oferta, ao preço de mercado, podemos competir sem problemas. Isso justamente porque conseguimos operar em frequências mais altas usando aço comum, o que leva ao uso de uma quantidade menor de cobre, alumínio e aço. Proporcionalmente ao aumento da frequência, aumentou 4 vezes, usa-se 4 vezes menos, 6 vezes menos. E 6 vezes corresponde a 300 Hz. No nosso quadricóptero, no Motilioc, a frequência é de 375 Hz. Só isso. Não vou dizer que é o auge da tecnologia, mas está longe de ser pior do que o que vemos atualmente nas fábricas. Os motores sendo desenvolvidos, os estoques feitos para iniciar a produção são impressionantes. Isso não é feito de forma improvisada, foi o próprio cara que montou, digamos assim. Então a teoria está se tornando prática, e a prática é bastante promissora. Tudo isso será, espero, apresentado. Espero, porque ainda não aconteceu. Apresentado no Fórum Exército 2025. Obrigado, estimados investidores, pela confiança, por ouvirem, por mesmo diante de informações não tão agradáveis assim, manterem o equilíbrio, o bom senso e a clareza de pensamento. O mais importante é que vocês sabem aguentar a pressão, sabem suportar o impacto, sabem avaliar logicamente toda a situação que está acontecendo. Mas eu acho que se não fosse assim, nós não teríamos chegado a esse resultado juntos e nada disso teria sido criado. Obrigado. Cuidem-se. Até a próxima.